Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens te bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Esquecida me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Olá! Hoje o nosso encontro é para falar sobre a necessidade da evolução. Então a palestra de hoje nós vamos falar sobre isso. Mas antes, já peguem aí a sua jarra com água, o seu copo com água e já deixa preparado para poder durante a palestra já ir recebendo a fluidificação necessária. Então, a mensagem que eu trouxe, ela está no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, e vai falar sobre a lei do progresso. Então, eu vou ler um trechinho para a gente poder meditar. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, dormitam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do caruchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem muitas vezes não percebem senão a desordem e a confusão momentânea, que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima de sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade, que saneiam a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente. Vamos então, neste momento, meus irmãos, elevar o pensamento ao alto, em agradecimento, por este momento, de estarmos aqui, juntos, mesmo por via online, né?
virtualmente, mas no mesmo pensamento, buscando a nossa evolução, conhecer e agradecer a Jesus por esta graça que é a vida. Agradecer pelo ar que respiramos. Agradecer pela nossa família. Agradecer por estarmos aqui, no século XXI, vivenciando hoje momentos que serão lembrados pela história. Porque estamos aqui, ó Pai, Tu sabes, porque é necessário evoluir. Gratidão, gratidão. Que assim seja. Então, vamos falar sobre a necessidade da evolução. Bem como diz essa mensagem que acabei de ler, que está lá no Livro dos Espíritos, que vai falar justamente sobre a lei do progresso. E é importante nós ressaltarmos um trechinho aqui que diz o seguinte: nessas comoções, o homem muitas vezes não percebe senão a desordem e a confusão momentânea. O que nós estamos presenciando hoje diz muito respeito ao que está dizendo neste livro. E ele parece tão atual. Então, refletir a respeito disso é muito importante. Será que nós estamos olhando para toda essa confusão que está acontecendo de uma forma mais espiritual? Não apenas material. Porque é disso que está falando o texto. Diante dessa desordem, né, dessa confusão, a gente olha para o que fere os interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima de sua própria personalidade, admira os desígnios da providência divina. E aí é que tá. Porque o mundo, ele vai passar por processos e processos de evolução, de mudanças. E tudo que passamos é necessário para a nossa evolução. Porque Deus, quando nos fez simples e ignorantes. E depois nós vamos evoluindo. E cada um vai fazer a sua marcha evolutiva conforme a sua necessidade e conforme o seu livre-arbítrio, as suas escolhas. Então, daí nós vivemos em uma sociedade em que vamos encontrar pessoas muito evoluídas moralmente e intelectualmente e outras nem tanto. Naturalmente, porque cada um está seguindo a sua marcha no progresso. Mas há necessidade de evolução. E como nós estamos fazendo isso? Principalmente em momentos de tempestade, de desarranjos, de desconcertos que estamos vivenciando. Voltando ainda às questões, né, a questão lá do Livro dos Espíritos, na questão 779, vai dizer também assim, há uma pergunta, né, que é feita. Aure o homem em si mesmo a força para progredir? Ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E eis a resposta. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente, do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. É interessante fazer essas leituras, porque quando nós olhamos para o nosso dia a dia, a gente percebe isso acontecendo, principalmente nesses momentos de tormenta. Porque estamos passando por um momento de tormenta, né? Como que as pessoas estão se envolvendo, imbuídas em ajudar o outro que está mais necessitado, que está precisando mais. Então, aquele que está numa condição melhor, buscando ajudar. E assim, vão fazendo correntes e correntes de ajuda.
Nós estamos presenciando muito isso hoje. E isso é maravilhoso, porque mostra como a sociedade vem evoluindo, como o ser humano está evoluindo. É claro que muitos preferem ficar olhando para aquilo que não está dando certo, que está errado. Inevitavelmente, isso nos chama a atenção também, infelizmente. Mas existe o outro lado da humanidade que a gente percebe essa evolução, que a gente percebe esse movimento para ajudar o outro. E isso é maravilhoso. Na questão 783, pergunta o seguinte: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? E aí, novamente, olha como está atual. Olha como tem tudo a ver com o que estamos vivendo. Há um progresso regular e lento, que resulta da força das coisas, naturalmente. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita, de tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, meus irmãos e amigos, muitas vezes é necessário passar por esses abalos. E quando a gente diz isso, não necessariamente que tenha que ser como estamos vivendo hoje, mas muitas vezes o ser humano, ele vai ter os seus abalos individuais. Ele vai ter a sua tormenta individual. E ela é necessária para o crescimento. E esse olhar, ele não é só uma visão do espiritismo. É só avaliar nos meios, nos textos filosóficos, da psicologia, que vai tratar deste assunto. Muitas vezes é necessário esse caos, para que daí saia algo bom, algo maravilhoso, para que as coisas se ajeitem, para que as coisas tomem os rumos necessários. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, também vai tratar dessa questão do progresso, né? Vai falar dos mundos, né? Da progressão dos mundos. Então, lá no capítulo 3 e no item 19, diz assim: todos os seres animados e inanimados estão sujeitos à progressão pela bondade de Deus, que quer que tudo cresça e prospere. Deus espera isso de nós, que todos nós cresçamos e prosperamos. A própria destruição, a qual pareça ao homem o termo das coisas, não é senão um meio de se chegar pela transformação ao mundo mais perfeito. Olha que maravilha. Tudo morre para renascer, e coisa alguma retorna ao nada. Então, meus irmãos, quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente abre o Livro dos Espíritos e começa a ler, e começa a fazer as relações com o que nós estamos vivendo na atualidade, nós percebemos o quanto ele é vivo, é muito atual, é o hoje, é o ser humano, é a humanidade. E a humanidade, ela está numa marcha de progresso constantemente. Então, não tem como este livro ficar no passado. Ele está o tempo todo no presente. Porque quanto mais a gente lê, mais a gente analisa e percebe as relações. E não temos como fugir delas. Porque necessitamos evoluir. E nesse processo de evolução, nós precisamos olhar para nós mesmos também. Por quê? Porque nós somos um ponto de evolução que numa marcha constante a humanidade toda vai evoluindo. Então vejo que Joana de Ângeles vai falar sobre essa questão também, da evolução. O processo evolutivo é sempre de conquistas novas e de reparação de ações equivocadas, adquirindo experiências que nos tornem luminosos. Luminosos. Eu fiquei pensando, que palavra bonita, né? O que significa? Fui procurar no dicionário, né? Significa
que nos torne inspirado pelas qualidades transcendentais da alma. Então, esse processo evolutivo, ele é necessário para que encontramos essas qualidades transcendentais. Para que encontramos em nossa alma isso. E é necessário o quê? Reparação de ações equivocadas. Que nós vamos adquirindo com as experiências que vivemos. Daí, nos tornarmos luminosos. E para isso, nós precisamos nos conhecer. Precisamos olhar para nós mesmos. Mas será que verdadeiramente estamos nos conhecendo? Será que verdadeiramente nós estamos mesmo dispostos a olhar para nós mesmos? Para olhar para o nosso mais profundo eu? Não é uma atividade fácil. Como já nos diz Joana de Ângeles, não é fácil, mas é necessário para que se evolua. E ela diz assim também, ela faz uma pergunta. Por que será que com todas as conquistas que tipificam nossa era, ainda temos tanto medo de nos conhecer? Por que postergamos tanto a busca do sentido existencial e permanecemos vivendo vidas vazias? Então, é um olhar, e principalmente esses últimos textos que eu tenho lido de Joana de Ângeles, ele vai falar dessa era de modernidade, de avanços tecnológicos, que temos tantos contatos, que buscamos tantos conhecimentos, lemos tanto e, no entanto, estamos vazios, vivendo vidas vazias. Há que se pensar o que está acontecendo. O que está acontecendo com essa humanidade? O que está acontecendo com o ser humano? Mas existe sim, existe muitas vezes esse medo de olhar para dentro de si mesmo e de encontrar consigo mesmo. Essas questões, elas são de suma importância para que haja o processo de nos descobrirmos. E para que façamos isso, é preciso fazer uma jornada do autodescobrimento. Se não o fizermos, vamos passar por esta vida sem nos conhecermos e sem buscar o que há de melhor de nós. E aí, esse processo, né? Então a gente diz assim, nós evoluímos moralmente, espiritualmente, mas é preciso nos conhecer, é preciso conhecer. E isso é algo que já vem de séculos e séculos, tá? Essa busca. Jesus nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sócrates, salvo engano, nos diz, conheça-te a ti mesmo. O que espera Jesus de nós? O que ele espera? Porque Jesus, com suas parábolas, com suas metáforas, ele nos trouxe muito ensinamento sobre esse autoconhecimento. Em muitas passagens, Jesus está nos dizendo sobre o autoconhecimento. Então, tem uma passagem que ele diz o seguinte: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirá a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro de teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso está em Mateus 7, do versículo 3 ao versículo 5. Então veja bem, Jesus está aqui nos apontando um caminho para o autoconhecimento, para o autodescobrimento. E ele vai nos mostrar aqui também outra coisa, que Joana de Ângeles traz muito bem neste livro, Espelhos da Alma.
Maravilhoso este livro. Eu recomendo que leiam, tá? Recomendo, maravilhoso, maravilhoso. Jesus, ele vai nos mostrar porque aqui nós temos a tendência de enxergar o que há de ruim no outro. Nós temos a tendência de apontar o que o outro tem que nos irrita, que nos incomoda. Mas não olhamos para aquilo que está refletido no outro, que está em nós mesmos. O outro é o nosso espelho. Se tivermos essa consciência de que o outro é o nosso espelho, a partir do momento que eu começo a enxergar no outro determinados defeitos que eu não concordo, já é um ponto de partida. Se eu reconheço isso, que ele é o meu espelho, já é um ponto de partida para poder tentar me melhorar. E Jesus, fazendo esse ensinamento por meio de parábolas, ele mostra exatamente isso. Você enxerga no outro aquilo que está errado em você. Então, olhe para si mesmo, tire o argueiro do seu olho, assim poderá ajudar o outro. Meus irmãos, meus amigos, só quando nós conseguirmos melhorar a nós mesmos é que conseguiremos fazer algo melhor pelo outro. Se não mudamos em nós, como vamos ser verdadeiros e sinceros com o outro? Como? Sabe aquela história de que exemplos arrastam e palavras voam? É por aí. Então, seguir os ensinamentos de Jesus é o caminho para a nossa evolução. Se nós fizermos as leituras e aprofundarmos nessas leituras, vamos compreender o que precisamos mudar em nós mesmos para a evolução. E nós estamos num planeta que está nesse processo de evolução, saindo de prova e expiação para a regeneração. Então, é necessário que nós não estacionemos. É necessário que nós também façamos esse processo de evolução. Jesus ainda diz mais. Ele diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Tem uma música com esse verso também, que eu gosto muito, de Milton Nascimento. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lanado fora, ser pisado pelos homens. Isso está em Mateus 5, versículo 13. O sal é o que dá sabor. O sal, ele vem também para manter os alimentos, para mantê-los, para não perdermos esse alimento. O sal, ele é de suma importância para a humanidade. Então, para a manutenção. Mas, se este sal ele está insípido, se ele não dá este sabor, se ele não faz aquilo que ele tem que ser, então ele não serve. Vós sois o sal. Então, quando Jesus diz isso, ele nos afirma que somos o sal e que temos a condição de preservar e de darmos continuidade à vida, reconhecendo nela sua importância não só biológica, mas também como única condição para a nossa evolução espiritual. Olha como as mensagens que Jesus nos traz nos vai mostrando como é o nosso processo, o que precisamos fazer. Dar sabor à vida, preservar a vida, mas também dar sabor a essa vida. E aí vamos lembrar do que Joana de Ângeles disse. Se não fazemos essa jornada de autodescobrimento, estamos vivendo vidas vazias, sem sabor. Então é preciso fazer esse processo de autodescobrimento, de buscar a nós mesmos, para poder darmos mais sabor às nossas vidas. Joana de Ângeles afirma o seguinte: o que se possui de mais precioso é a oportunidade existencial, pois que ela enseja todas
as outras ocorrências e conquistas, permanecendo como patrimônio inalienável do ser no seu percurso evolutivo. Então, veja bem, o que nós temos de mais precioso é a oportunidade existencial. São essas conquistas. E isso vai fazer parte do nosso patrimônio evolutivo. Então, seguindo o Evangelho de Jesus, nós vamos conseguir olhar de uma forma especial para nós. E Jesus, Ele nos deixa uma bússola. Ele nos deixa. Ele nos deixa uma bússola que, se a gente olhar bem, vai nos levar ao encontro do maior tesouro, que é o Cristo em nós. E ao encontrá-lo, encontraremos a nós mesmos. Quando Jesus veio, Ele, por meio de suas parábolas, por meio dos milagres, por meio das vivências, Ele foi mostrando e foi iluminando esses espaços. E mostrando para os seus apóstolos, para os seus seguidores, essa luz, essa necessidade de se autoiluminar. E falou, por meio de parábolas, muitas vezes frases incompreendidas, como, por exemplo, abandonar pai e mãe, para que se alcance, para que se siga a Deus. Mas se levarmos bem, olharmos bem para essas metáforas, Ele está pedindo que nós abandonemos a nossa infância. Que muitas vezes nós somos infantis, pensando num castigo que virá, e não crescemos. Não damos sabor à nossa vida, porque estamos presos na nossa infância. E às vezes é necessário renunciar a tudo isso para crescermos. Só crescemos quando desejamos seguir um caminho e não seguir o caminho do outro. E muitas vezes Jesus foi mal interpretado nesse sentido. Mas para a evolução, nós precisamos ser leais a nós mesmos. E, acima de tudo, ser leais a nós mesmos. Porque assim estaremos sendo leais ao Pai. Estaremos sendo leais à Mãe. Estaremos valorizando todo o investimento que Ele fez em nós. Porque estamos sendo nós mesmos. Estamos evoluindo, estamos prosperando e crescendo. E é isso que os nossos pais querem. E é isso que Deus quer de nós. Então, quando nós dissemos aqui que Jesus é uma bússola, Ele é. E Ele deixa, porque ontem Ele esteve aqui. E hoje nós temos o Evangelho, que Ele nos deixa como a bússola para o autodescobrimento, para o autoconhecimento. Nesse processo evolutivo. Ele nos deixa o Evangelho. Olha que maravilha. Com aquelas parábolas, aquelas metáforas que precisamos desvendar. E desvendando-as, vamos nos desvendando. Vamos nos conhecendo. É isso que Jesus espera. Então essa bússola é o Evangelho. Ontem, não muito diferente de hoje, a sombra coletiva e individual exerce um imenso poder. E Jesus abriu espaço na escuridão para iluminar consciências. Ontem Ele esteve aqui. E hoje temos o seu Evangelho. Só nos resta então começarmos a nossa tarefa de autossuperação a fim de evoluirmos. Então, meus irmãos, lendo o Evangelho, nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. O meu já está velhinho, tem muitos anos esse Evangelho. Foi o meu primeiro Evangelho.
Nós temos na Bíblia o Evangelho de Marcos, o Evangelho de São Lucas, o Evangelho de Mateus. Nós temos na Bíblia o Novo Testamento. É um testamento que Jesus deixa para nós. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem fazendo as leituras desses evangelhos da Bíblia e mostrando, fazendo as leituras e trazendo interpretações do mundo espiritual para entendermos melhor o que precisamos mudar, como ser melhor, como evoluir. Então, fazendo essa jornada do autodescobrimento para dentro de nós, é o primeiro processo de evolução. E é claro, estamos neste mundo para evoluirmos. Por isso, reencarnamos. E não foi por acaso que reencarnamos neste século não, né? No século XX, no século XXI. Estamos aqui no ano de 2020, vivenciando um momento que ficará para a história. Um momento de suma importância para a mudança da humanidade, para a evolução da humanidade. Que possamos, neste momento, agradecer a Jesus, a espiritualidade que comanda esse planeta. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui, vivenciando essas experiências. E não sei se amanhã eu estarei, mas que possamos ter a certeza de estarmos seguindo os caminhos do nosso amado Mestre Jesus. Te pedimos, amado Mestre Jesus, que nos guie, que nos proteja. Pedimos também, nesse momento de prece, que serenamos nossos corações. Pedimos pela fluidificação da água, que a espiritualidade possa colocar os elementos necessários para cada um, que sabem a necessidade de cada um. Pedimos também que a espiritualidade possa estar levando essa prece em forma de luz para os leitos dos hospitais, onde muitos sofrem, buscando ar e não alcança, onde há sofrimento por outros motivos também. Que possa estar junto aos familiares de tantas vítimas, que a espiritualidade amiga possa envolvê-las e entregar a elas um pouco de conforto para esse momento de sofrimento. Que cada um de nós possamos entender que o sofrimento, ele vem para nos melhorar. Embora no momento de desespero não entendamos, mas depois vamos olhar e agradecer por ter passado por tudo isso e ter aprendido e ter evoluído um pouquinho mais na marcha do progresso. Gratidão, Jesus amado. Gratidão, Maria, Maria Santíssima, que nos envolve com seu manto. Gratidão à espiritualidade, ao Pai